Pois é, deu São Paulo lá no Allianz Parque. E aí, vamos por partes então aqui, viu, diretor, rapaziada, aqui, Silvestre, Garrafa. Primeiro, a atuação do São Paulo, Garrafa, te surpreendeu no Allianz Parque? Não, eu disse aqui no Gazeta Esportivo que seria um jogo complicado. Seria o encontro entre Palmeiras e São Paulo, onde o equilíbrio prevalecia muito mais do que em outras oportunidades, que o Palmeiras sempre nas outras oportunidades, mesmo com o São Paulo levando vantagem em alguma delas, o Palmeiras entrava como grande favorito. E dessa vez o Palmeiras não era o grande favorito. O São Paulo vinha com uma vantagem de um empate, o Palmeiras tinha o aspecto casa, mas o desempenho do Palmeiras deixava claro de que o Palmeiras precisava fazer o que não vinha fazendo nos últimos jogos. Nos últimos 7 jogos agora com a partida de ontem, apenas uma única vitória, Zé Paz. Sim. E contra o Bolívar, que não é referência no cenário sul-americano, em se tratando de Palmeiras, com todo respeito ao Bolívar. Então, eu repito aquilo que disse, né? O Palmeiras tem que entender que algumas coisas não estão bem e assumir os seus erros, corrigir a rota, faz parte, faz parte. Um time que ganhou, vem ganhando tudo, vem sendo referência no futebol brasileiro, em determinado momento há um desgaste, o Veiga não está jogando o que vinha jogando, entendeu? O Palmeiras perdeu jogadores importantes, as peças não foram repostas. E aí você não pode ficar transferindo a situação para problema de arbitragem, criando fantasma, fazendo biquinho, não dando coletiva. A presidente comprando um avião e falando que é o maior reforço do Palmeiras, brincando com essa situação. Ela disse, é uma brincadeira, eu falei isso, mas é uma brincadeira. Você achou que foi uma brincadeira na hora errada? Não tem que brincar. Primeiro, que esse avião não tem nada a ver com o Palmeiras. Sim. Esse avião é da empresa da presidente. Ela não tinha que tirar uma foto. Aliás, ela tirou uma foto, né, com a camisa do Palmeiras em frente ao avião. Sim, porque, ou seja, quando ela alugar o avião pro Coritiba, quando ela alugar esse avião aí pro Coritiba, alugar pro Atlético Paranaense, lá dentro do avião. Sabe quanto o Palmeiras vai ganhar? Nada. Então, mas o Palmeiras vai usar o avião. Mas o Palmeiras vai usar o avião. Ok. As pessoas estão misturando esse negócio. Eu não estou misturando nada. Pera aí. Eu estou querendo. Mas ok. Deixa eu acabar de falar, Silvestre, por gentileza. Deixa eu terminar de falar. Entendeu? Ou seja, esse é um negócio da presidente do Palmeiras. Ela não tinha nada que misturar a empresa dela com o Palmeiras. Ótimo que quando o Palmeiras for se utilizar, ela vai ceder o avião, o Palmeiras vai pagar um custo menor do que pagaria. Sim. Ponto, ok. Mas está todo mundo misturando o avião com o Palmeiras. Mas quem misturou foi a presidente. Do Palmeiras, quem misturou foi... Uma coisa é um avião, outra coisa é reforço. Mas quem misturou foi a presidente. Comprou um avião e deixou de gastar com reforço. Eu sei, uma coisa, outra coisa. Ok, mas então foi ela que falou, não fui eu, cara pálida. Foi ela que apareceu. Ela falou que o Palmeiras não tem dinheiro para comprar um avião. Ela que aparece na frente do avião para a torcida do Palmeiras dizendo, olha, tá todo mundo achando que o Palmeiras tem avião. Não tem avião. O Palmeiras não tem avião. E é um direito dela, ela é milionária, ela compra o avião, vai fazer os negócios dela e ela está divulgando esse avião através do Palmeiras. Tudo bem, mas também vai emprestar um avião para o Palmeiras. Mas entendeu? Então aí vem com essa brincadeirinha aí, a torcida é apaixonada, o dia da inauguração lá, sei lá, da estreia do avião lá, para que reforço? O melhor reforço é o avião. Presidente, tem que ter um pouco de responsabilidade. Mas depois ela falou que era brincadeira. Depois ela falou que era brincadeira, com o Palmeiras não se brinca. Essa é a verdade, com o Palmeiras não se brinca, com o torcedor não se brinca. E a presidente ontem, a gente vai falar daqui a pouco, né? Ela pôs lá o diretor para falar. Ela que inventou essa lei do silêncio. Por que ela não veio ontem falar? Porque ela falou, agora no Palmeiras só eu falo. Tomou um cacete do São Paulo e sumiu, presidente. Era a hora da senhora falar. Desculpa, era a hora da senhora falar, sim senhor. Né? O Palmeiras tomou um baile do São Paulo nos 2 jogos. O Palmeiras falou de esquema de arbitragem. A senhora falou de sistema. O sistema que venceu ontem foi o sistema do Dorival Júnior. E a senhora devia assumir isso. O Abel devia ter comparecido ontem na coletiva para responder o seguinte, o João Martins disse que tem sistema. Você, Abel, acha que tem sistema ou não tem sistema? A informação que eu tenho é que o Abel queria dar entrevista ontem e que a direção achou melhor. Não. Você é abelista. Então, se ele quer, ele vai lá e fala. Então, a informação é essa, Silvestre. A informação que eu recebi é que ele estava disposto a falar não era sim, a torcida do Palmeiras, o Silvestre, da diretoria, principalmente o Barros, que nunca dá entrevista. Então, o Barros nunca dá entrevista, aí toma um cacete do São Paulo, a presidente que antes do jogo contra o São Paulo apareceu. Para mim, o São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras nos 2 jogos. O São Paulo enfrentou uma perda de última hora que foi o Pablo Maia, cujo pai morreu momentos antes do jogo. O São Paulo enfrentou o Inferno Verde, que é jogar no Allianz Parque. São Paulo enfrentou um time melhor do que ele,
mais capacitado do que ele, mas o São Paulo conseguiu, mesmo com limitações, jogar de igual para igual, orgulhando a torcida do São Paulo depois de muito tempo. Melhor atuação da história do São Paulo dentro do Allianz Parque. São Paulo superou também um erro absurdo de arbitragem. É isso que eu queria saber de você. E aí? Absurdo! O Daronco que ele fez Ele vai ontem, entrar lance a ele lance, teve a Silvestre. chance, inclusive, de corrigir o erro dele através do VAR e preferiu insistir no erro. Então, agora, discutir o lance? tudo isso que você falou e que muita gente está falando, inclusive parte Aí o da gol torcida anulado do aí, ó. Palmeiras, O gol anulado do Caleri. para mim não tem nada a ver com avião, Vamos lei falar do do lance, silêncio, Silvestre, por gentileza? sistema. Peraí, agora deixa eu você, falar, eu peraí. tô falando de uma coisa, você quer que eu fale da outra? você Eu tá tô falando falando da outra, de você quer que eu fale de uma? Não, Você pode quer que eu falar, fale do Silvestre. quê, pô? Pode falar, Fala de tudo, Silvestre. Silvestre. Eu posso Fala só o que você falar, quiser. eu posso só falar que pra mim o Palmeiras está jogando mal, porque os principais jogadores caíram de produção ao mesmo tempo. Pra mim é só isso. Querem caçar bruxa, aí cada um com a sua ideia. Eu não vou caçar bruxa. Pra mim o time caiu de rendimento, porque os principais jogadores não estão jogando o que estavam jogando. Mas você acha que não precisa de reforços? Talvez o volante, também acho que o Palmeiras contratou pontualmente. Eu entendo a gestão da Leila. Ah, mas o Flamengo contrata todo mundo. Tudo bem, o Flamengo contrata Você todo mundo. não quer criticar, você acha que tá tudo ok no Não, Palmeiras? eu não acho que tá tudo ok, mas eu também não acho que o problema é que não contratou. Pô, o Palmeiras tem um monte de moleque bom E na outra base. coisa. O Palmeiras trouxe o Arthur, um baita jogador pro lugar do Scarpa. O Richard Rios é um ótimo meio-campista. O Arthur não joga no lugar do Scarpa. Tá faltando. Claro que joga, ele não faz a mesma função. Mas é um. Ou tá jogando mal o Arthur? Ele joga Mas na o Arthur vaga, mas não na jogador, função. Ele joga na vaga, mas não na função, Silvestre. Joga na vaga, mas não na função. O jogador que exerce- Abel encontrou solução para o primeiro volante, mas o Zé Rafael machucou. Reconheço, precisa contratar um 5. Ah, mas precisa ter substituto para o Veiga. Cara, já tem o Veiga. Quem tem 2 Veigas? O Flamengo tem o Arrascaeta e o Everton Mas Ribeiro. o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. Você tá brigando com quem? Ah, peraí. O Flamengo perdeu para o brigando Fluminense sozinho. o Campeonato Carioca. Perdeu. O Flamengo tá na mesma situação que o Palmeiras na Libertadores, numa situação semelhante à do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É um outro tipo de gestão. O Flamengo vai lá e descarrega um caminhão de dinheiro para contratar um monte de jogador. Tá tudo certo. O Palmeiras prefere contratar pontualmente e valorizar a base, porque tem muita qualidade na base. Eu não vejo isso como um grande erro. O Palmeiras Aliás, acabou de pra vender mim o não é nem Danilo. erro. O Danilo veio da onde? Foi da base e foi vendido. Você falou, bem. agora eu vou falar eu. Tá. Só um Rapidamente, que a gente minuto. tem que Vou avançar com o falar. programa, Eu pelo vou amor de falar. Deus. Pode seguir. Pode E seguir. é um absurdo esse gol aí anulado do São Paulo também. Vocês nem quiseram falar do lance. Ridículo. Vocês já mas falaram de eu falo, avião, isso é o quê? vocês já falaram de Só ele quer reforço, falar. já falaram de tudo, Ué, mas não deixa falaram você do falar, fiquei mó lance. quietinho, E o lance? Você falou, Não, era pra discutir o lance, você falou tudo de uma vez, que ia fracionar, você já discutiu o eu ia lance. falar um pouquinho do jogo Você falou de também, tudo. né? Foi falta Aí- ou não? Sim ou não? Ah, claro que não. Foi falta ou não? Sim ou não? Não, Foi óbvio nada? que não. Pelo Então- contra pelo é falta agora? Então, E gol, deixa eu só gol dizer legal. uma última Pode coisa dizer, agora, gol sem legal brincadeira. então do São Paulo Sem brincadeira, anulado. dizer uma última coisa. E outra, né? O São Paulo, o Palmeiras falar de reforços para ganhar do São Paulo. Reforços para ganhar do São Paulo. Reforços, sim. O Palmeiras precisa de reforços quando você pensa no patamar lá da ponta da tabela. Ela já ficou brava, né? ó. Pô, você vai ganhar para ganhar do São Paulo, esse Palmeiras tinha a obrigação de ganhar. Olha lá, o Silvestre É agora jogo, vai. gente. Vocês já vão O desencadear São uma outra Paulo- o São discussão. Paulo tem Olha aí. menos time que o Palmeiras? Claro que sim. Ué, então, é isso que eu tô querendo te Mas dizer. é jogo. Ok, o outro pode Pô, ganhar. o São Paulo é um time gigante. Eu tô querendo dizer que não cabe a desculpa porque não tem reforços. Então contra peraí, o São vamos Paulo. seguir, daqui a pouco a gente Reforço. discute Tem mais que esse ter jogo. reforço ou não tem que ter reforço? Pelo amor de tá Deus, demais, calma, vamos Silvestre. seguir aqui, daqui a pouco vocês discutem mais o choque rei de ontem. A Marina, você tava louco pra falar do Anderson Barros, né, Garrafa? Então agora é o momento, meu jogador. Diga o que você quer Não falar. conheço o Anderson Barros pessoalmente, quem o conhece diz que ele é uma pessoa amável, de um bom trato, né? Acredito nisso. Mas quantos escanteios ele cobrou ontem? Quantos um total de cabeceios zero. ele deu? Também Quantos zero. gols ele tomou? Nenhum né? também. Quantos pênaltis ele perdeu? Nenhum. Não era ele que tinha que estar naquela coletiva. Né? E faltaram muitas perguntas naquela coletiva. Me desculpem, né? Não sei se foi por falta de tempo, mas enfim. Faltaram, tinha que perguntar para ele se... Que faltou? Ele falou tanto o Palmeiras falou tanto do sistema. Por que essa lei do silêncio permanece? Ele continua achando o sistema depois do que aconteceu no jogo de ontem, de um pênalti que não foi marcado a favor do São Paulo. Foi 2, poderia ter sido 3. Essa pergunta foi feita Não é? e Isso que eu ele ia falar, disse que essa vai pergunta ser, foi feita. essa situação vai ser avaliada internamente. Isso. Ele deveria ter falado sobre o pênalti lá no jogo contra o Flamengo. Então, por que continua a lei do silêncio? Não era ele que tinha que estar lá. Não era ele. Eram os jogadores do Palmeiras que deveriam estar lá. E não há nenhum problema o Palmeiras perder, o grande Palmeiras, o glorioso Palmeiras, perder para o gigante São Paulo. O gigante Palmeiras perder para o gigante São Paulo. Não há nenhum problema. Qual é o problema?
Claro que acontece. Você vai lá, vai dar as explicações. O Abel vai explicar. O Abel, por que o Veiga teve uma queda de produção? O Abel, por que o Endrick jogou na vaga do Arthur? O Abel, por que o Palmeiras, há 7 jogos, só ganhou 1? O Palmeiras realmente precisa de reforços? Seriam essas perguntas. Mas e não ele- são Mas não para respondeu. ele. Não é para ele. Não, mas ele quer Então dizer tá que não é bom, pra Silvestre. ele. Então o pergunta- Silvestre agora não. diretor de futebol agora vai. Não, pô, Não, é que Silvestre. ele falou ali Mas que eles ele não estão tem que tentando falar nada. contratar um 5, tá difícil. Ok, mas quem tem que falar é o Abel. O que o Anderson Barros é muito São criticado é jogadores. justamente nessa questão da negociação. Eu não tô Que ele não é um criticando cara ele. que consegue Não, contratar, mas eu não fechar tô nem- rapidamente mas- as negociações, Gente, Garrafa. Ele é muito criticado pela torcida por causa disso. As questões passam longe nesse momento também só ficar em cima de contratação. E tem mais Barros Não é? aqui no programa, O hein, que mais não- pra frente. O Flamengo também entrou nesse mimimi. Vocês têm que cuidar do produto chamado futebol de um todo. O futebol tem que ser bem tratado, né? Ou seja, quer dizer que lá quando caiu, eu assisti a coletiva dele inteira, caiu o patrocinador ali, aí o assessor foi lá rapidinho, pegou e colocou. Aí ele falou que o Palmeiras está se comunicando, sim, de forma transparente, que o pessoal da assessoria do Palmeiras, realmente pessoal muito profissional, mas a cobertura que faz a assessoria do Palmeiras, ela passa só aquilo que o Palmeiras quer passar. De todos os É times faz isso. institucional. É institucional. institucional. Todo time faz isso. Claro, não é Democraticamente, e quando você não tem... O PVC foi perfeito na coluna dele hoje, né? Na democracia, o papel da imprensa é fundamental. Inclusive, paramos de usar o que vem na TV Palmeiras, porque também é um jeito de... A gente parou de usar de todas, né? Isso também. Porque só né? vem Porque eu o que concordo com interessa. você. Eu concordo com você. Não, Vem cá, não faz Marcelo. isso. Vem cá, vem cá, Não, vem cá. eu ainda tô de mal de Concordo, você. Concordo aqui de mal, porque eu concordo nesse ponto, porque é uma frescura, ganha, perde, perdeu gol, errou, tomou frango. Qual é a dificuldade das pessoas, dos jogadores, de treinador, falarem de erros? O futebol parece que é um mundo à parte. Mas é isso, e tá Silvestre. cada vez mais O fresco. Flamengo entrou na né? mesma linha. Agora, eu também não vou agora dizer que a Leila não presta, que o Abel é enganador, Mas ninguém que o disse Veiga isso. subiu. Não estou dizendo que foi você falou, mas assim, sabe o que é uma hipérbole, uma metáfora? Estou dando uma exagerada aqui, porque agora nada Sem exagero. presta. O Palmeiras está num mau momento, gente. É Tá isso. ganhando tudo. Mas assuma o mau há 2, momento. 3 anos. Assuma esse mau É momento, natural, dê a ser cara. humano, Quando relaxa ganha, um é pouco. campeão, joga aquele balde de gelo na cabeça do técnico, olha a alegria. Calma. Ah, mano, Ei, ai, gostoso. a hora que perdeu, vai lá e fala, cara. Perdeu E tem por outra isso, também, por o isso, por palmeirense, isso. nossa, curte um pouco um dos maiores momentos da história do Palmeiras. Então agora já querem criar uma crise, tem a briga lá da Mancha Verde com a Leila, uma É, uma questão briga até política, todo mundo né? sabe. Agora tem muito palmeirense que não é de torcida organizada que também discorda das práticas da Leila, do Anderson, mas é uma questão de opinião. O Flamengo vai pra cima com muito O Palmeiras dinheiro. está O Palmeiras em baixa. prefere Isso é uma contratar realidade. pontualmente. Não adianta querer esconder atrás da arbitragem, esconder... É isso que eu estou querendo Concordo colocar. de novo. Pronto. Concordo de Então novo. para, não ficar Concordo concordando, eu de vou cortar novo com vocês aqui, você. olha só. É muita Palmeiras tá Olha só, embaixo, então para, tá ponto. concordando? Não quero. A gente vai falar mais um pouquinho do Tricolor Vocês agora querem ao briga, vivo pô? com a Marina. Não quero concordando, quero discordando. Ao vivo com a Marina Buffon. Boa noite, Mar. Então, apresentado oficialmente o Dodô e tem mais Palmeiras por aqui agora, meu povo. A Marina é quem vai falar sobre o Palmeiras, tentando juntar os cacos aí e levantar a cabeça. Tá contigo a bola, Mar. Fala, Zé. Voltei então para falar do Verdão. Verdão, como você disse, que tenta aí se recuperar desse baque, né, desta quinta-feira que foi eliminado da Copa do Brasil. E aí eu ouvi o Garrafa falando aí sobre alguns questionamentos que ele gostaria de ter ouvido o Anderson Barros ou até qualquer outra pessoa ali falar. Só esclarecendo, o próprio Anderson disse ontem ali, palavras dele, que o Abel pediu para estar presente, mas eles definiram ali que a lei do silêncio continuaria com os jogadores e a comissão técnica, portanto, ele foi falar para dar essa satisfação. E aí ele falou sim sobre a questão do sistema, da arbitragem e trouxe um pouquinho mais de polêmica para esse assunto. Então vamos ouvir o que o Anderson Barros falou ontem sobre isso. O futebol é de responsabilidade de todos, né? Eu acho que chegou um momento, sim, né? A arbitragem atravessa um momento muito delicado. Nós citamos aqui no próprio jogo de hoje, né, nós tivemos questionamentos sobre a atuação da arbitragem. A arbitragem hoje, ela necessita, né, do maior investimento possível para que a gente possa diminuir a quantidade de erros que nós temos tido. E isso é uma responsabilidade da comissão de arbitragem, da CBF e de todos os clubes. Nós não podemos nos furtar a isso. Eu
percebo sempre que, principalmente quando o Abel Ferreira está aqui, ele faz esses questionamentos, é única e exclusivamente para que a gente possa ter o futebol mais isonômico possível. A gente não pode, a toda rodada, estar discutindo um problema de arbitragem. Então é isso, né? Foi isso que o Anderson Barros falou ali ontem, depois da coletiva do Dorival, ele que foi o escolhido ali internamente para falar em relação ao Palmeiras, falou aí da arbitragem, colocando uma pimentinha, falando desse segundo cartão amarelo que o Luciano poderia ter levado, ter sido expulso. Em outro momento também falou sobre o gol do São Paulo, aquele gol que foi invalidado, falou o juiz poderia ter dado ou não. Então ele deu seus comentários ali, respondeu à imprensa presente que questionou sobre a lei do silêncio, se vai continuar, como o Silvestre trouxe ali para a gente agora, vai ser avaliado internamente também se vai continuar ou não, mas o Anderson deixou uma coisa muito clara: se o Palmeiras tivesse vencido e se classificado, nenhum jogador e ninguém da comissão técnica falaria. E daí então agora o Palmeiras se volta para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Libertadores, que são as duas competições que restam para o Verdão tentar conquistar neste ano também. No domingo enfrentam o Internacional às 6h30 da tarde lá no Beira-Rio pela 15ª rodada. O Palmeiras, que está na 5ª colocação, 12 pontos atrás do Botafogo. E aí, dá para buscar esse título ainda, gente, ou não? Pois é, eu não sei, Marina. Vou perguntar para os caras aqui. Dá para buscar esse título ainda, ô Garrafa, Silvestre e mais? Não. E aí, o Anderson Barros também falando. Vai continuar a lei do silêncio. Vai continuar, não vai ter jeito. E aí? Jogando o que está jogando, não dá. Não dá. Não tem dá que para buscar na o Fogão? Copa Libertadores, dá para buscar o Botafogo. Virou obrigação a Libertadores? Não dá obrigação, né? Obrigação eu não trato como obrigação, mas o Palmeiras ele tem que focar na Copa Libertadores, que é teoricamente o que lhe restou. Sim. É o que lhe restou. É isso. E sobre essa lei de silêncio, é uma grande bobagem, uma grande bobagem. Você pode criticar a arbitragem, você pode fazer sua crítica. A pior coisa que a gente viveu no mundo foi a ditadura, quando você não podia se expressar. Né? Se o Abel queria falar, por que não deixar o Abel falar? A diretoria falou que o homem não podia falar, ué. Faz muita falta a entrevista do Abel, faz muita falta a reclamação do Abel. Ah, pronto, aí. Entendeu? Viu? Ele gosta. Agora, ele gosta. O Anderson, que é uma ótima pessoa, não, a gente não tem que falar de arbitragem, tem que falar só da questão técnica. Discordo completamente. O futebol não é só tática, técnica. O futebol tem todo um folclore envolvido. O juiz faz parte do jogo, não deve interferir, mas interfere. A atmosfera, o futebol é muito mais do que só ficar analisando técnica e taticamente com números. O futebol é uma coisa muito mais ampla, é uma arte. É um teatro, vamos parar com isso. Tem que analisar juiz, tem que ter polêmica, tem que ter tudo isso. Tem que ter reclamação da torcida, às vezes apaixonada demais, exagerando na dose. Tudo isso faz parte. Então, querendo enlatar mais ainda o futebol? Bom, então é isso, gente. Vamos seguir aqui o programa. Terminei na hora certinha. Você terminou Ele na hora falou pra parar. certinho, gostei. Já falou de novo. Mas Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.